bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. No programa de hoje estamos trazendo um empreendedor que é engenheiro civil, Edson José de Vasconcelos. Atua no ramo imobiliário, tem construtora, também tem hotel e olha o detalhe, prata da casa, nascido aqui em Cascavel e assumiu ao longo da sua carreira profissional alguns grandes desafios, como por exemplo a presidência do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel e é também o atual presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Viu que para fazer a diferença não basta só empreender, precisa se envolver com a comunidade e principalmente pensar Cascavel para 2030, 2040, 2050. Pensar grande, trabalhar o que falta muitas vezes dos gestores públicos. Trabalhar pensando, não em 4 anos, mas pensando a cidade para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos, que é um plano de gestão e não plano de governo. É o que a gente vê que falta e muito para os gestores públicos. Edson, seja bem-vindo ao nosso programa. É um privilégio tê-lo aqui conosco, porque o nosso programa é transmitido para toda a região noroeste do Paraná. A gente aproveita também e transmitimos na região sudoeste, através dos colegas da Associação Comercial e também vai para o YouTube, o programa que a gente grava. E o objetivo do programa é exatamente este, trazer inovações, trazer ideias diferentes que estão sendo colocados na prática e fazendo toda a diferença no dia a dia dos diferentes municípios, principalmente aqui no interior do estado do Paraná. Como surgiu a ideia e a necessidade da criação do Conselho de Desenvolvimento de Cascavel, Edson? Primeiro, é um prazer estar aqui, foi um convite muito bem recebido, ainda mais para nós que estamos lá numa luta de divulgação do nosso Conselho de Desenvolvimento. Bom, o Conselho de Desenvolvimento ele nasceu na cidade com um anseio muito grande das entidades envolvidas, e naquele momento foi um movimento da Federação das Indústrias do Paraná que colocava um modelo de repensar o futuro das cidades. Eles vinham, reuniam as entidades representativas da cidade e faziam uma projeção daquilo que a cidade via como importante ter em 2030, como a sociedade se via em 2030. Naquele momento, cidades do futuro. Nós percebemos que todos se preocuparam em desenhar uma Cascavel em 2030, isso era em 2011. Em 2030, muito bem equilibrada, muito bem desenhada, urbanisticamente planejada, segura, cidadã, mas naquele momento faltou uma coisa muito importante, quem pagava? Então, daquele momento nós percebemos que aquele conselho tinha um grande problema. Ele era um grande idealizador de uma cidade que teria uma dificuldade imensa de saber como que se sustentaria esses projetos. E como nós tínhamos proximidade com a cidade de Maringá e com o Conselho de Maringá, nós descobrimos que precisávamos fazer uma mescla daquilo que nós tínhamos começado em 2011 com aquilo que o Conselho de Desenvolvimento de Maringá já praticava. O Conselho de Desenvolvimento de Maringá focava e foca muito a questão do desenvolvimento econômico. Nós mesclamos os dois intuitos, as duas missões, e nós chegamos ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Cascavel. E ele é subsidiado em cima de 3 pilares. Ele tem que ser temporalmente não concorrente com o poder público municipal. Então, se tem algo que é de concorrência do poder público municipal, não deve ser discutido nessa Câmara, porque é um problema das entidades que já existem. Segundo ponto, tem que ser uma pauta de desenvolvimento econômico. Se uma pauta que for ao Conselho, um exemplo, resolver o problema do SUS. Resolver o problema do SUS é um problema que não vai gerar desenvolvimento econômico. Isso é um problema de gestão, de questão pública direta. Alguém tem que se candidatar a prefeito e ir lá concorrer com a caneta do prefeito.
E todas essas propostas de desenvolvimento econômico têm que ter sustentabilidade. Então são 3 pilares. Só que você não acredita como é difícil reunir as pessoas para falar de projetos a longo prazo, desenhar esse futuro e ao mesmo tempo conseguir ter essa fotografia desenhada de acordo. As pessoas têm um assédio imenso de falar do presente e do passado. E nós passamos um bom tempo fazendo uma educação, uma reeducação da forma de pensar e de planejar Cascavel. Conseguimos, distribuindo em 7 câmaras, possibilitar o início de uma percepção de uma Cascavel que fosse desenvolvida, e desenvolvida não necessariamente é chegar a 1 milhão de habitantes, é ter equilíbrio. O que é aí a palavra, na nossa definição, de desenvolvimento? O desenvolvimento é quando um filho seu não precisa sair daqui porque ele tem oportunidades. Eu, quando tive que fazer faculdade de engenharia, eu tive que ir a Curitiba. Na época não tinha aqui em Cascavel essa oportunidade. Então, uma cidade desenvolvida é aquela que mais tem oportunidades de emprego, de desenvolvimento pessoal com valor agregado. Então, não adianta você ter aqui uma empresa que tem lá muitos funcionários ganhando o piso mínimo. Nós precisamos ter uma renda per capita adequada. Para ter isso, você precisa trazer um desenvolvimento inclusive na transformação de valor agregado regional. Então isso era o que permeava as nossas decisões para se conseguir fazer os desenhos a 2030. 2030 está aí, é daqui 13 anos, 12 anos. Então a nossa primeira missão do nosso conselho, ela já está bem avançada, a maioria das câmaras já tem um esboço de 2030 e terminando essa etapa, provavelmente a gente vai mirar 2040 ou 2050. O que mais também nos chama a atenção hoje é que as câmaras elas foram constituídas pelo capital intelectual local. E também tivemos uma outra ruptura. O capital intelectual local, não só daqui, acredito que de todos os locais, tem um pouco de ciúme de trazer qualidade pensante também do tema de fora. Então essa é uma das primeiras rupturas que a gente tenta saber lidar. E com essa abertura de pensamento, fazer esse benchmark, a gente consegue começar a ter os comparativos necessários para você ter os indicadores para medir de que forma você vai chegar lá. Então você tem uma fotografia de hoje, tem uma fotografia do futuro e você cria um termômetrozinho, um reloginho para como se chega lá. Dentro dessas câmaras, depois de vários tempos, de vários trabalhos e de várias propostas, agora se chega à conclusão que nós precisamos fazer o tal do Master Plan, que isso incomodou muita gente, mas o que é o Master Plan? Se você chegar para um arquiteto puramente urbanista, ele vai falar que o Master Plan é um plano diretor. Não necessariamente deixa de ser. O plano diretor é um plano municipal de 10 em 10 anos, fundamentado numa avaliação econômica. Mas o Master Plan é algo mais. É um plano diretor fundamentado num diagnóstico muito bem elaborado, que traz uma matriz de responsabilidade aos atores da sociedade, não só o paço municipal. Que também temos outra premissa interna dentro do Conselho, tentar não trazer toda a carga de desenvolvimento às políticas públicas. Há também a mudança de comportamento do empresário, do habitante, daquele que vive no território. Então esse Master Plan, ele vem agora provavelmente para trazer uma melhora da interpretação dos indicadores e dessa matriz de responsabilidade. E onde entra, por exemplo, Edson, a preocupação com a qualificação e desenvolvimento dos trabalhadores aqui da região de Cascavel? Tem que ser um reflexo dessa percepção de onde o desenvolvimento vai. Você não vai fazer um curso de astronauta se aqui ninguém contrata. Então a percepção da qualificação tem que estar vinculada ao ato de desenvolvimento. E isso é que nos preocupa um pouco. Nós percebemos que algumas instituições de ensino, elas estão 100% tentando vincular a opção de entrega à necessidade de desenvolvimento. Mas ainda nós temos algumas entidades que a gente percebe que não estão conectadas com essa percepção. Só que nós temos também que, paralelamente,
trazer um melhor esclarecimento ao capital de desenvolvimento, que é o empreendedor, as empresas, de qual é o caminho a médio prazo, porque o de imediato a gente sabe. Hoje, se você chegar no empresário e perguntar qual que é o teu planejamento, ele fala de sobrevivência. Eu preciso passar essa crise. Mas nós precisamos fazer que o empresário olhe atrás da montanha também para conseguir melhorar a percepção daqueles que dão qualificação à mão de obra que nós temos na região. Porque Cascavel está no rol das maiores cidades do estado do Paraná. Cascavel, Ponta Grossa, Londrina, Maringá. Então, são cidades que têm se diferenciado. Eu tirei nessa lista Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu é um caso diferente, um caso que precisa se trabalhar mais na questão do turismo e trabalhar melhor. Mas no caso específico de Cascavel, o que o Conselho tem levantado para vender melhor Cascavel para os empreendedores de fora, por exemplo? Bom, num primeiro momento nós temos que ter equipamentos para Cascavel poder ser um pouco mais atrativa. Então, o aeroporto regional é um equipamento ultra necessário. Tivemos há um passado recente um governador que afirmou que o aeroporto era simplesmente para atender 2 ou 3 empresários. Isso não é verdadeiro. Nós precisamos entender que o aeroporto ele é indutor de um turismo empreendedor. Ele pode trazer aquele emprego que está faltando na região, aquele investimento que está faltando. As condicionantes também de fluxo, de logística, mobilidade, também interferem. Então, um pedágio que não interfere só Cascavel, mas interfere principalmente Cascavel por ser um entroncamento muito importante na América Latina. O pedágio, ferrovia e aeroportos, e aeroporto regional, aeroportos quando eu falo no contexto amplo, porque Foz do Iguaçu, Cascavel e até o Sudoeste tem que ter esse tripé, são fundamentais para você ter equipamentos que se tornem mais atrativos como cidade empreendedora. Agora, no diagnóstico Cascavel tem que ver qual que é o seu foco principal, qual que é a sua base estruturante. Isso não quer dizer que ela tem que abrir mão de outras, mas a economia fundamental daqui, como toda a região, é o agronegócio. Então nós temos aqui o show rural, nós temos já um capital de eventos do agro, nós temos que fazer com que isso seja conhecido mundialmente, não estou nem falando nacionalmente, tem que ser mundialmente conhecido. Para ser explorado, olhando a nossa vizinha próxima que é Foz do Iguaçu, ela tem um turismo que não é o turismo focado no agro, mas nós temos que fazer uma ponte, nós temos que somar. Essa ciclovia que liga Cascavel a Foz do Iguaçu, ela vai trazer muita, mas muita proximidade nos conventions bureau que vão começar a trocar mais figurinhas e nós temos que achar uma forma dos dois estarem podendo utilizar. Vem uma conferência de agro aqui e o cara quer fazer uma ponte em Foz, eu acho fundamental. Tem algo em Foz que possa fazer uma ponte aqui, também acho fundamental. A tecnologia e a evolução do valor agregado ao agro, às nossas commodities, também faz parte desse diagnóstico. E Cascavel, quer queira ou não, ela já é uma região metropolitana, ela já é a capital de uma região metropolitana, e num diagnóstico que nós fizemos com o professor Carlos Paiva, já mostrava que Cascavel não concorria, já não era uma metrópole daquelas que sugavam aqueles que estavam em torno do seu satélite. Ela tinha uma simbiose muito bacana, que as condicionantes de serviço e de comércio não eram concorrentes ao ponto de prejudicar os comércios locais. Não, é interessante, Edson, discutirmos para entender um pouquinho mais como que o Conselho tem atuado e a integração do Conselho com o poder público no sentido de fazer a diferença, porque leva a cobranças pautadas em pesquisas, em dados muito objetivos e muito claros do que se precisa, onde se precisa investir e no que o poder público precisa investir para dar condições do empreendedor gerar emprego e gerar renda. Mas esse e outros assuntos ficarão para o nosso próximo bloco. Então, acompanhem conosco, estamos hoje recebendo em nosso estúdio o Edson Vasconcelos,
que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Quando se pensa em desenvolvimento, necessariamente a gente precisa analisar os pontos-chave da cidade ou de uma região metropolitana, como é a região aqui de Cascavel. Cascavel em si tem uma atividade bem diversificada, não depende somente do agronegócio, ou depende, Edson? Já dependeu mais. O agronegócio é o nosso DNA básico, né? Mas Cascavel, como você mesmo disse, já tem uma diversificação que ela dá uma blindada, inclusive, nas condições de crise. Nós temos hoje um polo educacional, um polo de medicina avançada, não só a questão da medicina pública, mas principalmente na privada. Nós temos comércio e serviço muito bem estruturados, inclusive com um âmbito regional. Nós temos veículos e autopeças e serviços médicos, já falei, e questão também da construção civil, que pega uma boa parte hoje da economia de Cascavel. Então, facilita muito a geração de emprego e renda. E isso tem atraído muitos trabalhadores de fora para Cascavel. Olha, nós tivemos um processo migratório até um pouquinho maior que algumas regiões, vindo de outros países. Mas a gente percebe que o crescimento vegetativo de Cascavel é um crescimento básico daqui mesmo. Já foi mais migratório na década de 80. Acredito que quanto mais região metropolitana fique, nós tivemos agora uma avaliação do IBGE, onde muitos municípios tendenciam a sumir ao longo do tempo. E Cascavel entra daí nesse ciclo migratório como região metropolitana, que é um daqueles que se mantém, cresce menos, mas se mantém crescendo. E como que o Conselho de Desenvolvimento tem trabalhado com o poder público, no sentido de apresentar os resultados, mostrar as necessidades dos empreendedores daqui, ou as necessidades para conseguir se vender melhor, vamos colocar assim, Perfeito. Cascavel, para outros empreendedores de fora, para investidores acreditarem e investirem na cidade de Cascavel? Então, o que eu vou defender aqui é uma tese pessoal. O Conselho ou qualquer entidade que esteja com uma faixa na frente de ajuda, ela tem que ter uma conta corrente.
Então ela tem que entrar num processo de crédito, ela tem que ter crédito para poder ser ouvida. E essa construção é cotidiana. E aí nós temos que ser objetivos e claros, nós não podemos concorrer com o poder público. Quando alguém chega no conselho e fala, presidente, nós temos que bater no prefeito porque o prefeito está fazendo tal coisa. As condicionantes de cobrança social são das entidades constituídas que fazem parte do conselho. É da associação comercial, de todas aquelas associações que estão dentro do conselho. Essas fazem parte do dia a dia e os posicionamentos mais pesados do observatório, todas são do dia a dia. O que nós temos que transferir ao poder público, não só a esse prefeito, mas a todos os prefeitos que entrarem consecutivamente, é que o conselho é um grande suporte para aquele que fala assim, eu preciso de um projeto de desenvolvimento. Aonde eu vou? Eu vou na igreja? Não. Eu tenho que ir aonde pode me ajudar com um projeto de desenvolvimento. E desenvolvimento não necessariamente seja aumentar o número de população. Eu insisto que a qualidade, o per capita, a geração de empregos numa época numa crise como nós estamos, já é uma proposta muito interessante de se gerar desenvolvimento. Claro que nós buscamos 4, 8 anos, mas ações que podem ser feitas de imediato, que geram em 2, 3 anos já algum saldo positivo. Eu penso que o poder público, dentro dessa simbiose, ele cada vez mais se sente necessário de ajuda. Aí quando ele olhar para o conselho, ele vai lembrar que é um ambiente de ajuda. O objetivo é esse. É tentar tampar uma falha da sociedade que a política gerou, que é não poder ter projetos a médio e longo prazo. O Brasil está fadado a não ter projetos que ultrapassem 8 anos, devido à conjuntura política, devido a um entrar querer desabilitar o que o outro fez. A própria reeleição já é um problema grave dentro dos 4 anos. Mas acredito que nós estamos no caminho correto. Nessa linha, para o ano que vem, a expectativa é que o próximo governo federal tenha 0,5%, isso mesmo, 0,5% do PIB para fazer investimento. Então, quando você olha toda essa carência e o sul do Brasil nesse ponto é diferente, se você pegar Minas para cima, é mais a questão do da poder público. Infraestrutura, quando você pega de Minas para baixo, nós ainda temos uma infraestrutura um pouco melhor, porque se você pegar lá para cima, as rodovias nem asfalto tem, muitas rodovias sem asfalto. Então aqui a gente já vê que o ambiente é diferente no sul do Brasil, nesse sentido de investimento em infraestrutura. E a gente observa também que os empreendedores, os empresários se organizam e investem, como é o caso do terminal ferroviário, que estão inclusive em estudo para ampliar ainda mais nesse momento que passamos por uma greve dos caminhoneiros, que deixou mais do que claro a dependência desse modal do transporte rodoviário e a carência desse país continental de se pensar nos outros modais. Então, nesse sentido, como que o Conselho tem atuado junto ao poder público constituído? Bom, vamos lá. Levando propostas nessa dificuldade de logística. Perfeito. Que a gente tem. Porque muitos empreendedores, um dos pontos que eles batem é a logística. Você colocou muito bem a necessidade do aeroporto, que é o tripé, aeroporto, logística e a ferrovia, por Cascavel, a região metropolitana, ser um entroncamento da América Latina. Perfeito. Então, nas câmaras do Conselho, vocês já estão estudando isso há um certo tempo, para ver como que vão conseguir e que caminho vão seguir junto ao poder público para conseguir sanar essas dificuldades. Então, é muito fácil de entender, mas eu queria pegar um gancho naquilo que você no início comentou, que o poder público tem pouco potencial de investimento. Só um adendo. O dia que nós colocarmos na frente de todas as estruturas públicas que prestam serviço à comunidade e tem concorrência com a iniciativa privada, por si só aí nós vamos conseguir ter um avanço imenso na capacidade de investimento. Quando tiver numa universidade pública, o aluno daqui custa 15 vezes mais que de iniciativa privada.
o aluno do CEMEI custa 10 vezes mais que a iniciativa privada, o contribuinte vai começar a cobrar o poder público de forma diferente. As estruturas públicas, elas têm um aparelhamento do servidor que tem o interesse dele. Tem servidor bom? Tem muito servidor bom. Mas o conjunto geral é muito ruim. Nós tivemos o boom da economia, do ganho do poder de investimento do Estado, simplesmente aparelhado por despesa. Nós não temos recurso para pagar a folha. Não tem como. Isso é fato. Tendo uma situação dessa, o que nós na região estamos lutando? Primeiro, nós estamos alinhando para termos um plano diretor a longo prazo de infraestrutura. Por que isso? Porque isso nos dá condições de visualizar, priorizar, elencar as obras necessárias num hall de estratificação que não chegue ao posto de saúde, mas aquelas que tragam não só condições de a gente fazer o banco de projetos. O problema no Brasil também é projetos. Porque às vezes você tem o recurso lá, mas chega lá, o cara fala, cadê o projeto? Não tem. Então um banco de projetos muito bem feitos, um plano diretor de infraestrutura a longo prazo, entendendo os modais, entendendo aonde você tem a transformação do perfil da carga. Hoje é soja, amanhã é o frango, hoje é milho, amanhã é o hambúrguer. Tudo isso muda, inclusive antes a granel, agora container refrigerado. Tudo isso vai se mudando, vai se transformando. Esse já é um plano de desenvolvimento fantástico, que não só gera um destravamento de gargalo, mas também gera emprego. Se você tem condições de investimento de obra, você chegando aqui, você falou na tua cidade, lá você vê obras e obras e obras, é emprego. Eu comecei, na verdade, a minha vida associativa em Curitiba. E daí caí aqui em Cascavel assumindo algumas coisas. Mas em Curitiba hoje eu estou presidente do Conselho Consultivo da Agência Reguladora e estou conselheiro da Ferrovia. Lá nós lutamos faz 4 anos para que o Estado tenha um plano diretor de infraestrutura a longo prazo. Por quê? Nós não temos do Estado nada além de que um plano de tampar buraco de estrada. A 280 é um caos, você sabe como é que é o Sudoeste. Mas se nós tivéssemos lá a priorização das obras, você teria facilidade de ter as PPPs, de ter parcerias, as concessões antecipadas. A 280 também foi uma falta de planejamento, foi proposto e foi recuado, porque o usuário seria prejudicado na proposta. Eu acho que é uma obrigação nossa. Nós do Paraná somos muito menos dependentes do Estado, como no Nordeste. Como você falou, no Nordeste o Estado é provedor. Aqui o Estado tem que ser facilitador. Ainda mais numa região como a nossa, que 1 quilo de soja é R$1, 1 quilo de milho é 50 centavos. Quando você chega em São Paulo, numa grande capital, o metal mecânico custa 10, 15 reais o quilo. A tecnologia custa uma fortuna. O remédio custa 200 mil reais o quilo. É diferente, nós dependemos muito de logística. Nós temos que entender a nossa característica básica e, em cima dela, fazer com que a infraestrutura logística seja adequada. Hoje o Conselho, presidente, é formado por quantas entidades e quantas têm direito a voto? São 65 entidades. Dentre elas, você tem entidades públicas e privadas, associações e todos afins que compõem a comunidade. Mas que têm direito a voto são 19. Então, essas 65 se distribuem entre as câmaras e trazem as propostas, e a plenária é formada por 19 que dão, na verdade, a validação dessas propostas para seguir em frente. Esse modelo do Conselho, você está desde a criação do Conselho? Participa do Conselho? Desde o início. Desde o início? Desde o início. E vocês usaram como referência o Conselho de Maringá? Foi uma... E aí eu quero até fazer um alerta, como nós temos que mudar um pouco a nossa característica de usar a frase "não deu certo". Uhum. Não, tudo, na verdade, é evolução. É um processo que Cascavel começou lá atrás, na década de 90, que foi repensando Cascavel. Ah, mas não deu certo. Não, houve um primeiro contato, houve um sentimento de necessidade e veio evoluindo. Em 2011 teve a mão da Federação das Indústrias, ela induziu Cascavel a pensar no futuro, e daí nós fomos na evolução já atrás de Maringá, porque nós entendíamos que Maringá estava muito mais vinculada ao desenvolvimento econômico. A expectativa de ter uma sociedade perfeita, linda,
ela está vinculada à condicionante de quem paga. Tem que ter recurso para tal. Então, se você tem uma cidade que tem desenvolvimento, automaticamente ela tem o contribuinte que vai pagar para ela conseguir fazer as adequações sociais para se ter uma cidade bem planejada. Realmente, temos que pensar, temos que colocar esses pensamentos no papel, transformá-los em projetos, ideias em projetos, para você ter algo palpável para poder cobrar, para poder solicitar as medidas necessárias para tornar aqueles projetos realidade, porque é pensar num plano melhor de governo, num plano melhor de país. Professor, tem muitas ações que não dependem do poder público. A saúde preventiva, para tirar aquele imenso recurso na curativa, muitas vezes é uma política empresarial, de educação do seu colaborador, inclusive do empreendedor. Então nós focamos e nós temos a síndrome de Cristo, todo mundo depende do poder público. Não existe governo corrupto com povo honesto. Então nós precisamos também fazer uma mudança de comportamento social. E aí as entidades, elas têm um papel fundamental, elas têm que ser protagonistas das suas representações. Elas têm que internalizar algumas mudanças. Poder público é 40%. Olha, teríamos muito mais assuntos para aproveitar a sua presença aqui conosco, mas não faltará oportunidades de estarmos conversando mais, tirando mais dúvidas para o nosso assinante, para o nosso telespectador que ficou interessado em saber como tem funcionado. Então as portas do Conselho estão abertas, porque a gente precisa sim replicar boas ideias, bons trabalhos como este nas demais cidades que não têm ainda, porque juntos somos sempre muito mais. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós, encaminhe lá suas perguntas, suas sugestões e, por que não, também as suas críticas, através do nosso e-mail tv@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.